Olá, você gostaria de conhecer a doutrina dos espíritos de uma maneira mais agradável e dinâmica? Então fique comigo. Olá, eu me chamo Marlos Ronck, sou médico pediatra há 37 anos. Nasci em família espírita e trabalho na Casa Espírita Paz, Amor e Caridade, aqui na cidade de Ponta Grossa, estado do Paraná. O objetivo deste vídeo e de outros que faremos é passar os ensinamentos da doutrina dos espíritos a todos aqueles que estiverem interessados. E eu espero que seja do seu agrado. Olá, pessoal. A história que eu vou contar, eu a li no livro de Eliseu Rigonati, Vidas de Outrora, onde o Espírito nos conta que ele foi um grande guerreiro do século V. Ele foi um bárbaro. Ele foi, na realidade, o chefe de grandes exércitos, né? E ele conta que eles eram terríveis, que quando o nome dele era pronunciado em qualquer região, todo mundo ficava com medo. Ele era respeitado e ele era temido em toda a região, uma vasta região onde ele exercia o seu poder. Era conhecido pela sua agressividade, pela sua brutalidade, e ele se orgulhava muito do poder que ele tinha, do número de homens que ele dispunha, ele se orgulhava muito da sua força física, ele se orgulhava muito de quem ele era, né? Ele conta bem essa história. E ele nos conta que ele estava com todos os seus exércitos cercando Roma. E que nesse cerco que durou meses, de repente, um certo dia, quando eles resolveram que iriam realmente atacar a cidade, um belo dia, a porta da entrada abriu e de lá saiu um padre, um homem já velho, com um burel surradinho, já velho. E ele se apoiava em um cajado rústico, velho também, né? E veio andando calmamente até diante dele, já que ele era o general dos exércitos, ele estava à frente, né? E ele era conhecido. Veio até ele e disse assim: Olha, Roma não irá resistir, não tem como, seus exércitos são numerosos. Eu só vim te pedir uma coisa: poupe, poupe as mulheres, poupe as crianças, os velhos, né? A sua luta é com os soldados. E aquele bárbaro tão agressivo, ele conta que ele não sabe bem porquê, mas ele aceitou. Tudo bem, faremos assim. Invadiu Roma, saquearam tudo que puderam, mataram os homens novos, jovens e os soldados e pouparam velhos, mulheres, crianças. E foram embora. E continuaram com os seus saques, com as suas destruições, né? Ele conta que em qualquer aldeia onde eles entravam, eles matavam todo mundo. As mulheres que estavam numa idade boa, ele fazia com que servissem os seus homens, até que elas não aguentassem mais. Quando elas não aguentavam mais, aí ou eram vendidas como escravas, ou matavam. As crianças que não tinham utilidade para eles, matavam. Os homens matavam todos. Não era para ter inimigos por perto. Não era para ter ninguém preso, nada, nada. E a diversão deles era montar as pirâmides de cabeças, pirâmides de braços, de pernas. Para eles era tudo muito natural, muito natural. Como era natural ao saírem dessas aldeias, depois de saquearem tudo, tacarem fogo em tudo.
destruíam. Era um verdadeiro destruidor. Mas, um belo dia, ele conta que ele não se sentiu bem e, de repente, tudo mudou. Ele se sentiu caindo, caindo, e ele não sabe que força que o carregava para baixo, que por mais força que ele fizesse, ele não conseguia superar. E ele se irritava com aquilo, porque ele dizia assim: como que eu, um homem tão forte, não consigo sair de uma situação desta? E nessa sensação de queda, que ele não sabe dizer quanto tempo levou, ele escutava xingamentos, ele escutava risadas, ele escutava pessoas gritando: e agora? Onde está a tua força? Onde estão os teus exércitos? Você é tão poderoso. E ele, quando escutava aquilo, ele ficava se questionando: mas realmente o que está acontecendo? Onde estão os meus soldados que não me tiram dessa situação? E quanto tempo ele ficou nessa sensação, ele não sabe precisar, até que um belo instante da sua existência, ele caiu numa região que parecia uma região líquida, que ele percebeu rapidamente que era sangue, e eram águas turbulentas, ele percebeu que era um rio, mas ele estava no escuro, ele não enxergava. E nesse, sabe, nesse turbilhão todo, ele afundava, voltava, se afogava, ele sentia o gosto de sangue na sua boca, ele sentia o sangue entrando pelo seu nariz, e ele se afogava com aquilo, e de repente ele começou a ter visões das aldeias que ele passou, que ele saqueou, que ele pôs fogo, e dali a pouco vieram as lembranças das mulheres que ele estuprou, das crianças que ele matou. E de repente, no meio daquela água toda turbulenta, extremamente turbulenta, ele começou a bater em coisas, e daí ele foi percebendo que aquelas coisas onde ele batia eram cabeças, braços, pernas, corpos, e ele estava na escuridão. Mas essa sensação não passava. Ele não sabe precisar, ele não conseguia precisar quanto tempo ele estava ali naquelas águas, naquele sangue, naquela turbulência toda. E de repente ele começou a se acalmar, já que ele via que não tinha o que fazer. Ele era carregado por mais força e ele estava se cansando. E à medida que ele foi se acalmando, as águas foram se acalmando também. Até que um belo instante ele se viu em um ambiente um pouco mais claro, um pouco mais cinza, onde ele podia enxergar as coisas, e as águas pararam. E ele percebeu que já não era mais um rio, agora era um lago, mas era um lago muito extenso, onde ele não conseguia ver a margem. E ele estava numa situação muito esquisita, porque todas as vezes que ele tentava se mexer para poder ficar numa posição melhor, ele afundava de novo e vinha toda aquela sensação de estar se afogando, do sangue estar entrando na sua boca, na sua garganta, e ele achava muito. Ele não entendia, porque ele não morria. Aí ele percebeu que ao lado dele, ao redor dele, existiam cabeças, braços, pernas. E aquelas cabeças, porque agora tinha um pouco de luminosidade, aquelas cabeças eram de pessoas que ele tinham cortado, das suas vítimas, e aquilo trazia um mal-estar muito grande. Ele lembrou-se de todas as atrocidades que ele fez, mas ainda não tinha nenhum pontinho, nenhuma pontinha de remorso dentro do seu coração. E ele ficou ali naquela luta de tentar se mexer e afunda e sobe, afunda e sobe. Também não sabe precisar quanto tempo ficou, quanto tempo durou isto. Mais um belo dia, onde ele estava já exausto, exausto de tanto lutar contra toda essa situação, ele pôde ver que ali, não muito longe dele, ele viu a margem do lago. E daí ele tentou novamente se mexer para chegar até ali e afundou novamente. Mas ele já, nesse instante, conta ele na sua história, né? Ele já não tinha mais forças para fazer nada. Toda a sua resistência
esvaiu-se, não tinha força, não sabia mais o que fazer. Aí, neste instante, fechou os seus olhos, lágrimas começaram a escorrer pelos seus olhos, e ele disse: Pai, meu Senhor, permita-me pelo menos chegar até a margem. E daí, neste momento, em que um pontinho de remorso apareceu em seu coração, e ele finalmente reconheceu a existência do Pai, do Criador, de alguém maior, porque até então ele não reconhecia o seu ego, o seu orgulho, era uma coisa monstruosa. Neste momento, ele viu que lá na margem vinha alguém vinha, e ele percebeu que esse alguém, ele conhecia, era o padre da porta de Roma. E o padre vinha andando com o seu burel velho, apoiado no seu cajado, rústico e velho também. E ele veio andando sobre o lago, ele não afundava, e veio lentamente até ele. Nesse instante, pegou-o pelo braço, tirou-o dali como se levantasse uma pena, colocou no seu colo e disse para ele: Agora descanse. E o Espírito continua contando que o tempo passou. E ele, daí, um dia, se viu à frente das portas de um hospital. E estava escrito ali, leprosário. E ele foi colocado lá dentro. E quando as portas se fecharam, ele viu a vida se fechar para ele. Não mais teria a companhia de ninguém, não mais viria o mundo, não mais viria pessoas, mais nada. Estava como que enterrado vivo dentro daquele hospital, com a doença, a lepra, destruindo o seu corpo. E a revolta, então, foi muito grande. Ele revoltou-se demais com essa situação, porque não podia fazer nada, não podia fugir dali, não tinha para onde ir. E dores, e vendo o seu corpo deteriorar, os pedaços caindo, ele ficou muito revoltado. Não conversava com ninguém lá dentro. Era um mudo. Tamanha era a raiva que ele sentia da vida ou de Deus, não é mesmo? Até que um dia, um grupo de jovens adentrou ao leprosário e ele percebeu que eram estudantes de medicina. Então, uma jovem que ele descreve com uma moça muito bonita, com uns olhos verdes, que ele achava inacreditável que existisse uma beleza igual. E essa jovem aproximou-se dele e perguntou se ela poderia fazer uma entrevista, que seria muito bom, ela precisava daquela entrevista para a sua formação. E ele, diante daqueles olhos, ele não conseguiu dizer não. Então ela sentou-se perto dele e ele ficou preocupado por causa da doença e ela disse: Não se preocupe, tudo evoluiu, tudo progrediu. Nós já conhecemos esta doença, ela tem cura, mas nos casos iniciais, no seu caso não. Mas não vai passar para mim, pode ficar tranquilo. Então começaram a conversar e ele começou a contar a sua história. E daí ele se emocionou e começou a chorar, porque uma história triste, uma história dolorida, de alguém que perdeu tudo na vida. E ela se emocionou diante daquela história e chorou junto com ele. E daí, quando terminou de fazer a entrevista, ela agradeceu a boa vontade, mas perguntou-lhe: Escute, se eu te fizer um pedido, você promete para mim que cumpre? É uma coisa muito simples. E ele, novamente, diante daqueles olhos tão lindos, não pôde recusar. Então ela disse assim: Eu gostaria que o senhor lesse este livro aqui. E o livro que ele deu para ela era um exemplar do Livro dos Espíritos de um senhor chamado Allan Kardec. O nosso doente, então,
Foi lá, achou interessante, começou a folhá-lo e de repente percebeu que ali dentro ele tinha as respostas para as perguntas que ele se fazia diariamente, do porquê que ele estava daquela maneira, por que aquelas coisas estavam acontecendo na sua vida. E ele leu uma vez, e ele leu a segunda, e ele leu a terceira vez o livro dos Espíritos, coisa que nós espíritas não costumamos fazer, não é mesmo? Nós lemos as perguntas, mas lê-lo de ponta a ponta, normalmente não, né? Mas precisaríamos. Mas precisamos, é importante para nós. Então ele, depois de ler todas essas vezes, tornou-se um espírita. Organizou um centro espírita dentro do leprosário. E lá dentro, percebeu que haviam médiums e organizou um trabalho mediúnico e começaram a dar assistência a espíritos desencarnados que estavam em condições muito piores que as deles, espíritos sofredores, habitantes dos umbrais que nós tanto conhecemos. E eles foram trabalhando. E daí, uma certa noite, conversando com os guias que davam a orientação ao trabalho, ele fez uma oração muito sentida para o Senhor e disse assim: Meu Pai, agora que eu já tenho tanto conhecimento, que eu já estou mais esclarecido, eu gostaria de fazer um pedido. Já que eu estou aqui, então, que eu possa pagar esses meus pecados das minhas vidas anteriores, que eu possa aproveitar esta encarnação, que eu pague até o último ceitil. E o tempo continuou, e os trabalhos mediúnicos continuaram, as reuniões no centro que ele organizou continuaram, ficou muito bonito tudo que ele organizou. Até que um belo dia ele começou a sentir uma coceirinha na sua garganta. E da coceirinha, ele passou a ter dificuldade para engolir. E daí ele foi consultar o médico que prestava assistência ali, e ele descobriu que ele estava com câncer na garganta. E daí um dia, no momento das suas preces, das suas orações, ele diz assim: Oh, meu Senhor, que será de mim? Porque agora eu tenho uma doença que me come por fora e a outra que me come por dentro. Mas vamos continuar. E o tempo foi passando, e as dores foram aumentando, e as dores e o desconforto, até que numa noite, numa madrugada, onde ele estava com muita dor e começou a sentir assim uma pontinha de revolta contra aquela situação toda, ele então escutou dentro da sua cabeça, ele não sabe como, ele escutou: Ué, você não tinha pedido até o último ceitil? Então, ele compreendeu a mensagem. Deitou-se e conseguiu dormir. Mas o interessante é que quando ele fechou os olhos e adormeceu, de repente ele sentiu-se em um outro ambiente. Quando ele abriu os olhos, ele estava em um lugar todo ensolarado. Era um campo, um gramado lindíssimo que parecia um tapete de tão bem cuidado. E ali os passarinhos voavam, cantavam, as flores tinham seu perfume. Ele sentiu o calor do sol na sua pele, e quando ele olhou as suas mãos e os seus pés, ele percebeu que não estava mais deformado, que ele estava intacto. Então, neste momento, ele ergueu os olhos para o céu e disse assim: Meu Senhor, muito obrigado. Eu só tenho um pedido. Permita-me ficar um pouquinho mais neste sonho, porque daqui a pouco terei que voltar para a minha realidade que está tão difícil. E quando ele terminou de dizer isso, ele percebeu que ali longe, descendo um barranco, descendo o gramado, vinha se aproximando um personagem que ele não sabia quem era, um padre, um padre, um velho, com o seu burel velho, já rasgado, desgastado, apoiado no seu cajado, velho também, caminhando lentamente em sua direção, e ele olhava e dizia assim: Mas de onde que eu conheço este padre?
E de repente as recordações começaram a vir. O padre da Porta de Roma, do Rio de Sangue. Nesse momento ele ficou em pé e foi correndo em direção ao seu amigo, jogou-se nos seus braços. Chorou muito nos seus braços. Quando abriu os olhos, percebeu que estava flutuando e olhou para baixo e viu que já se distanciava do leprosário. Nesse momento ele percebeu que havia desencarnado. E assim, o bárbaro, o grande guerreiro do século V, conseguiu resgatar a sua consciência em pleno século XX. 15 séculos de sofrimento. Mas conseguiu sentir Deus no seu coração. Então, dando continuidade, companheiros, vamos lá. Vamos lá aqui então. Vejam bem, Kardec no Livro dos Espíritos, ele, com muita propriedade, ele perguntou para os espíritos, né, o que é Deus? Não é quem. Ele pergunta, o que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Como nos é difícil ainda compreender Deus. Eu, na minha insignificância, diria que o nosso conhecimento a respeito de Deus, numa proporção, seria uma gota diante do oceano. É claro que nós sabemos que Deus é a bondade infinita, a sabedoria infinita, que Ele está em toda parte, que Ele sabe de tudo, que Ele é o Criador de tudo e de todas as coisas. Mas compreendê-lo ainda está muito difícil para nós. É difícil de compreender algo que não teve início e que não tem fim. Aliás, não ter fim até a gente consegue entender um pouco, porque pelo menos a gente sabe que não vai desaparecer, não é mesmo? Mas não ter início, como pode? A nossa cabeça, a nossa mente, a nossa percepção atual não comporta isso, não abrange. E não adianta a gente ficar quebrando a cabeça por causa disso. Partimos do princípio que Deus é o nosso Pai, é o nosso Criador e é o Criador de tudo e de todos. Fica mais fácil viver assim. Mas existem pessoas que não acreditam em Deus. E hoje em dia, com tudo o que nós conhecemos, com tudo que a ciência já nos mostrou, dizer que não acredita em Deus é a exteriorização ou de uma ignorância profunda, ou de uma arrogância que não tem tamanho, de um orgulho que não tem tamanho. Porque não acredito que alguém possa ser maior do que eu, só pode ser isto. Como é que alguém... Eu sou um médico, sabe? E todas as vezes que eu olho para o corpo, para o funcionamento dos órgãos, das maravilhas do nosso organismo, eu fico pensando, não tem como você não acreditar na existência de Deus. O nosso corpo é uma máquina perfeita. Alguém pensou. Não é obra do acaso, não é a evolução dos animais. Não pode. É um princípio inteligente. Quando eu olho para dentro e vejo a maravilha da circulação do sangue, o funcionamento das hemácias, a troca do oxigênio por gás carbônico. Não tem como negar. É uma perfeição. Alguém pensou para que isso existisse. Obra do acaso, obra inteligente do acaso, não dá para pensar. Porque se o acaso existisse, eu pegaria um monte de madeira, jogaria em um canto e diria, vai virar uma cadeira. Pode esperar quantos séculos quiser. Não vai virar cadeira, vai virar pó e mais nada. Não é mesmo? Mas Kardec continua na sua
nas suas perguntas. Na pergunta número 4, ele pergunta assim: aonde podemos encontrar a prova da existência de Deus? E os espíritos responderam para ele: em um princípio utilizado pela ciência, toda causa produz um efeito. Então, toda causa inteligente produz um efeito inteligente. É lei da física, não é mesmo? Então, procura a causa de tudo, o que não é obra do homem, e a sua razão lhe responderá. Então, o que não é obra do homem é obra de Deus. É simples assim. Mas tem gente, né, que ainda não acredita. Mas o que nós vamos fazer? Eu não tenho dúvida nenhuma. Quando eu penso assim, caramba, que maravilha que são as minhas mãos, que maravilha que é o tato. Porque em contato com alguma coisa, mesmo sem estar enxergando, eu posso dizer o que é. Eu posso dizer se é pontiagudo, se é redondo, se é quadrado, se é triangular, se tem aresta, se tem espinho, se é liso, se tem rugosidade, se é áspero. Só, só com o tato. E alguém vai querer me dizer que essa evolução toda é uma obra do acaso? Se eu estou em pé, eu posso fechar os meus olhos e eu ficarei em pé. O meu corpo estará em pé e eu terei a minha localização espacial só com o que eu estou sentindo, vindo das informações dos sensores da pele dos pés. E como é que eu vou explicar o cérebro? O funcionamento desta máquina que ainda hoje nós temos tanto a aprender, sabemos muito pouco do cérebro. E nós vamos dizer que essa evolução foi obra do acaso? Não dá. Alguém está pensando. Alguém pensou para que esta máquina evoluísse, chegasse ao estágio que está hoje, para que nós, espíritos, pudéssemos estar encarnados, em contato com a matéria, com o objetivo de aprender, de crescer moralmente. Alguém pensou para que esta máquina nos servisse da melhor maneira possível. E nós nos servimos delas, muitas vezes de uma maneira tão ruim, né? Fazemos tantas coisas para prejudicar a nossa máquina, que é esta maravilha. Pensamentos ruins, desejos horrorosos, insatisfações, inveja, ciúmes, raivas, ódios, todas essas energias que envenenam o nosso corpo e nos fazem tão mal. Quanto temos que aprender ainda, não é mesmo? Mas Kardec continua e na pergunta de número 6, ele pergunta assim: o sentimento íntimo que temos da existência de Deus não seria fruto da educação e o resultado de ideias adquiridas? E a resposta foi assim: se fosse assim, por que os selvagens também teriam este sentimento? Pois é, os selvagens também acreditam no divino. De onde é que veio isto? É que a presença de Deus está dentro de nós. E não importa o estado evolutivo que tenhamos, vai haver sempre a manifestação do divino em nós. Então, nos selvagens, lá atrás, nós vamos encontrar adorações, nós vamos encontrar o culto pelo divino. Eles sabiam que havia algo maior que eles. Já estava dentro do seu coração. Porque nós somos filhos de Deus, somos herdeiros do Criador, trazemos dentro de nós as sementes, os núcleos que vamos desenvolvendo lentamente, encarnação por encarnação, para um dia nos tornarmos espíritos melhores, espíritos puros, como Jesus, espíritos angelicais, um dia da nossa existência. Mas chegaremos lá porque a evolução continua e ela é infinita.
para nós, não é mesmo? Então, a presença do divino está dentro dos nossos corações. E na história do nosso guerreiro, tão tão orgulhoso da sua força, dos seus exércitos, das suas conquistas, não acreditava em Deus, acreditava só em si próprio. E teve que passar por tudo aquilo que passou, por tantos sofrimentos, por tanta angústia, por tanta raiva, por tudo que ele conta que passou, para um dia perceber a existência de um ser maior. E estava dentro do seu coração, porque quando ele não aguentava mais, ele disse: "Oh, meu Pai, meu Criador, permita-me chegar pelo menos na margem." Então está dentro de todos nós. Só que muitos vão ter ainda que passar por provas duras, contundentes, para poderem ter os seus olhos abertos para o nosso Pai, para o nosso Criador. E na pergunta número 8, Kardec pergunta: o que pensar da opinião daqueles que atribuem a formação primeira das coisas a uma combinação acidental e inesperada da matéria, ou seja, ao acaso? O que nós já acabamos de comentar, não é mesmo? E os espíritos respondem assim: outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso como um ser inteligente? Aliás, o que é o acaso? Nada. Não é nada. Fruto da imaginação, não é mesmo? Então é isto. É isso, companheiros. Nós ficamos por aqui hoje. O nosso objetivo é passar conhecimentos. Faremos vídeos assim, não muito prolongados, e estaremos sempre repassando para vocês. Espero que seja do agrado, espero que todos nós possamos aprender com tudo isso. Para mim está sendo bom e vai ser muito bom. E espero que seja para vocês também. Sejam felizes. Lutem para serem felizes. Até mais.